Vai, tá ligado. Olá, então nós vamos ter mais uma live e a pedido da nossa UMP, União Mocidade Presbiteriana, da Igreja Presbiteriana do Brasil, primeira de Teófilo Otoni. A pedido deles, então nós temos uma conversa hoje, essa live, para falar sobre teologia coach, né? Existe uma proposta mensal de uma programação criada pela UMP aqui, chamada Com a Palavra, e essa programação é a ideia de apresentar um tema, tem média de 30 minutos para apresentar o assunto, e depois vem as perguntas, né? Então esse é o quadro da nossa live aqui. Nós vamos ter uma breve apresentação sobre o que é a teologia coach, e depois nós temos aí liberdade para fazer as perguntas dentro do assunto. Bom, vamos esperar apenas mais um minuto pelo menos. O pessoal deve estar chegando aí, a sessão da live. E aí quem tiver a sessão, por favor, já vai dando um joinha aí para a gente poder saber que está por aí. Enquanto isso a gente vai aguardando vocês. Bom, enquanto eu aguardo, vou aproveitar e fazer um merchan, fazer uma propaganda. E no final do nossa live eu vou voltar novamente à propaganda, né? Eu fiz a tradução desse livro do Thomas Brooks, chama Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo. É um livro de um puritano, século XVII, e a obra ela foi publicada pela editora Dort, por iniciativa da Igreja Presbiteriana da Aliança de Governador Valadares, pastoreada pelo reverendo Davi Emerick de Azevedo. Tanto que o prefácio é escrito por ele, né? Então eu fiz a tradução e a editora, em parceria com a igreja, decidiram publicar o livreto. É um livreto que trata a respeito de vários conselhos que o Thomas Brooks dá a respeito da vida devocional, sobre a piedade, arrependimento, o cuidado que devemos ter com o pecado, a natureza do pecado, o perigo do pecado, transitoriedade, sensatez, gravidade, podridão do pecado, e vários outros assuntos a respeito dessa verdadeira batalha espiritual que é esse assunto abordado pelo Thomas Brooks, né? Então, se você tiver interesse de comprar, eu já tenho algumas unidades aqui comigo, o valor é R$15 e você pode vir aqui em Teófilo Otoni. Se você está em Teófilo Otoni, você pode adquirir comigo, tá? Um exemplar do livro, o valor dele é R$15. Bom, deixando a propaganda de lado, no final a gente volta e comenta mais alguma coisa. Nosso assunto então é sobre a chamada teologia coach. Bom, a teologia coach, a gente precisa primeiramente trabalhar com alguma definição, né? A ideia de coach, ela é uma proposta que aparentemente é uma coisa boa para centros de treinamento, convenção. Eu não estou dizendo que é boa, estou dizendo aparentemente boa, né? E que algumas empresas, centros acadêmicos e etc., elas resolvem contratar esses técnicos, esses profissionais de retórica, de discurso, esses pregadores de autoajuda e de confissão positiva, para que eles possam, a partir de conhecimento de várias ciências, psicologia, administração, gerenciamento, psicologia, de uma abordagem de um psiquiatra chamado Milton Erickson, né, o chamado retórica ericksoniana, acho que é alguma coisa por aí. E eles então procuram ir e falar para motivar o ambiente, motivar as pessoas, né? Existem algumas premissas por trás dessa proposta de animador, né? De motivador. É alguém que vai e que ele causa motivação naquele grupo, naquela plateia, quer de uma empresa, quer de uma escola, quer de um centro acadêmico, quer de um grupo qualquer, né, que quer e que vai atrás desse tipo, porque a primeira premissa é que o trabalho é esgotante, a cobrança, metas, cota e tudo que precisa ser alcançado é algo que exige, explora, desgasta, desanima, desmotiva o funcionário ou a equipe,
e eles precisam então de uma injeção de ânimo, né? E aí contratam os coaches para eles irem lá e fazer esse discurso de autoajuda, você é capaz. Alguns usam técnicas de terapia, de grito, de movimentos físicos, né? Usam muito bom humor, né? E persuasão de retórica. São caras que dominam bem esse tipo de técnica. Nada mais é do que técnica de retórica, técnica psicológica, técnica de domínio de grupo, né? E assim por diante. O grande detalhe é que você tem evangélicos e pastores evangélicos adaptando esse negócio no Brasil, né? Não só no Brasil, fora no Brasil também, mas vamos falar aqui no Brasil, né? E você tem alguns pastores. Qual é o perfil desses pastores? Geralmente eles são jovens, têm boa presença de palco, têm boa presença física, são bem apresentáveis, são rapazes e homens que têm treinamento nessa área, têm um bom treinamento, né, nessa área. Teologia é horrível, muito ruim, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas os caras, eles dariam um bom coach em qualquer área, em qualquer lugar, dentro do bom proposta do coach, não estou dizendo que isso é uma coisa boa, e eles então conseguiriam trazer e persuadir as pessoas para aquilo que eles se propõem a fazer. Mas o detalhe é que esses caras, eles têm uma proposta de levar uma mensagem de autoajuda, em que, paralela à teologia, outro detalhe, o perfil são de homens jovens, bem apresentados, que se vestem de uma forma bem despojada, né? Geralmente o auditório são de jovens, né? Nessa faixa de 20, 30, 35 anos, né? É o grupo-alvo que eles geralmente intencionam alcançar. E você tem alguns detalhes, né? Eles usam uma linguagem muito escolar, um jeitão assim muito despreendido, um jeito de falar muito sem compromisso, muita irreverência, né? E aí você são jovens de igrejas pentecostais ou neopentecostais ou carismáticas, né? Esse é um detalhe. Embora você tenha também pastores de igrejas tradicionais e igrejas evangélicas tradicionais que também estão entrando nesse negócio aí, né? Geralmente são pessoas que dão muita valorização à psicologia e gostam de colocar a psicologia como carro-chefe da sua teologia, e aí nesse caso eles fazem com que a teologia deles tenha uma nomenclatura bíblica mais carregada de conceitos seculares e não cristãos, né? E muitas vezes não coerentemente cristãos. O outro detalhe desse grupo é que eles acabam aqui por anulando ou desprezando algumas doutrinas fundamentais na fé evangélica. Por exemplo, a soberania de Deus, porque a maioria esmagadora, se não todos os teólogos coach ou pregadores coach, eles literalmente desprezam a soberania de Deus porque são arminianos. A soberania absoluta de Deus, conforme a Bíblia diz. Então eles são arminianos. Então nesse arminianismo há um problema muito maior, porque eles não somente negam a soberania de Deus, o discurso, a retórica deles em massagear o ego das pessoas, em concentrar nessas pessoas, inclusive alguns gostam de usar a terminologia de uma mensagem muito antropocêntrica, né? Ou seja, o homem está no centro, é do homem, é por meio do homem e é para o homem, e ao homem seja todas as coisas, a glória para o homem, amém, sabe? Então a ideia é essa. Então essa proposta ela vem para poder massagear, atrair as pessoas, poder cativá-las e levar uma mensagem de autoajuda. Nessa mensagem de autoajuda, ela tem 3 elementos muito básicos. O primeiro deles é dizer que o homem consegue ser feliz por ele mesmo, né? Então esses caras que parecem um pouco com a teologia da prosperidade, mas não é, porque a teologia da prosperidade ela pressupõe que Deus é soberano, Deus é Senhor, e que o cara tem que fazer apenas uma barganha com Deus, né? Então o cara ele é servo, ele tem que pedir, ele precisa, Deus é o Senhor, Deus tem tudo e Deus é o mordomo que
está à disposição para servir o homem. Deus está a serviço do homem, né? Mas Deus tem o poder de controlar e dominar e fazer todas as coisas. Ele é o gênio da lâmpada, ele tem poder, mas ele é um poder que resolve o meu problema conforme eu quero e a gente consegue barganhar. Isso na teologia da prosperidade. Na teologia coach, não existe essa ideia de barganha. Por quê? Porque o propósito da teologia, o discurso da teologia da coaching, a ideia de que Deus, ele é aquele que quer fazer o homem feliz. O homem não precisa barganhar, o homem não precisa pedir, o homem simplesmente precisa dizer o que ele quer. Ele simplesmente precisa dizer assim: eu sou, eu faço, e Deus está indo atrás dele para poder mimá-lo e poder então reafirmar que o homem é o centro das atenções de Deus, né? Reverendo Alain René Alexandrino mandou um material para mim de uma palestra que ele mandou agora pouco tempo atrás, né? Realizou pouco tempo atrás, e ele fez uma paráfrase, né, a respeito do breve catecismo, né? Ele falou assim que enquanto o breve catecismo do Westminster diz qual é o fim principal do homem, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é uma tradução mais tradicional. Na teologia coach seria: qual é o fim principal de Deus? É fazer o homem feliz e fazer com que ele se satisfaça em si mesmo para sempre. Então o homem, ele é o centro das atenções de Deus. O homem é a coisa mais importante para Deus. Deus só existe para satisfazer o homem, né? E essas loucuras que talvez você já viu alguma palestra desses teólogos, desses pregadores coach, você não deve achar nada estranho, porque a mensagem deles é muito clara, né, a respeito desse assunto. Então, o primeiro problema que você pode observar na teologia coach é esse antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro de todas as coisas, o homem é o motivo da existência de Deus. Esse é um problema seríssimo. Então, Deus, ele é um personagem secundário na teologia coach. Deus, ele é apenas aquele que prepara o background, o contexto, para fazer o homem feliz. Deus é aquele que está à disposição para mimar o homem. O homem, ele é valorizado por causa de Deus, né? Então, Deus, ele tem o papel apenas de tornar o valor do homem real. Essa é a grande baboseira da teologia coach. Segundo ponto, que eu já mencionei, mas agora enfatizando, é que a teologia coach, ela nega a soberania de Deus, nega a centralidade de Deus, nega a autoridade de Deus, nega a suficiência de Deus, nega a autoexistência, a autossuficiência de Deus, nega o absoluto em Deus, né? Então essa é uma tese muito comum na teologia coach. Então Deus, ele não é o motivo da adoração, não é o motivo do culto. O motivo do culto é o cara ir lá e ele então massagear o seu ego, ele elevar a sua autoestima, ele então sentir-se o centro da atenção de Deus, ele então se ver satisfazendo, ele consegue fazer Deus feliz porque Deus está cumprindo o seu propósito na vida dele, né? É loucura um negócio desse. É realmente uma negação de todo o ensino da Escritura, é blasfêmia declarada em tom de autoajuda, né? Então esse é o problema. Então na mensagem de autoajuda você tem, primeiro, você tem todo um ponto. O ponto é: o homem consegue ser feliz sem Deus. O homem consegue ser feliz sem Deus. Só que na mensagem de autoajuda gospel, Deus é apenas aquele que ajuda. Não é aquele que faz, não é aquele que é a fonte do bem, a fonte de alegria. Não, o homem consegue ser feliz em si mesmo. Deus apenas ajuda o homem a ser feliz. Então o homem, ele consegue ser feliz sem Deus, ou apenas com a ajuda de Deus, mas não com a essencial presença e fonte de Deus. O homem consegue ser feliz pela sua própria força, porque a ideia de pecado é outro conceito fundamental nas Escrituras, totalmente rejeitado pela teologia coach. Então falar em pecado, arrependimento, culpa, tristeza,
depreciação, no sentido de que o pecado nos torna como animais irracionais, diz lá o salmista, né? Não sejais como a mula ou como um cavalo, que precisam de freios e cabrestos, né? Eu me tornei como que um embrutecido, diz o salmista lá no Salmo 73, só de pensar nessas coisas, pensar, ou seja, pensar de forma pecaminosa, né, se encher um embrutecido. Então, quer dizer, a Bíblia, ela diz que o homem, ele tem como que veneno na sua boca. Romanos capítulo 3, no verso 10 ao verso 18, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis. Essa é a Bíblia, falando do que o pecado, a consequência do pecado, a maldição do pecado, os efeitos do pecado causam em nós. A teologia coach nega ou ignora, ela despreza toda essa conceituação bíblica. A teologia coach, ela é não só demoníaca, ela não somente é blasfema, ela não somente é antibíblica, mas ela é fatal para a fé cristã de qualquer crente. Aí a pergunta é, por que tanta gente vai atrás desses pregadores coach? Por que tanta gente se interessa por essa mensagem mentirosa, descaradamente antibíblica? Primeiro, porque as pessoas não estão comprometidas com Cristo Jesus. Elas não conseguem dizer o que João Batista disse, que diminua eu e que ele cresça. Elas não conseguem ter essa disposição. Segundo, elas não conseguem reconhecer biblicamente, à luz das Escrituras, o seu real estado espiritual e moral, de pecado, de depravação, de condenação, de estarem debaixo da ira de Deus e de desesperadamente carecerem da misericórdia de Deus. Esse grupo que vai atrás de teologia coach, eles considerariam absurdo, estranho um sermão pregado por Jonathan Edwards, por exemplo, como pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você buscar na internet, você vai encontrar esse sermão online, escrito ou talvez até lido por alguém. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Recomendo a leitura desse sermão. Eles seriam incapazes de buscar arrependimento, porque eles creem que o que eles precisam para ser felizes não é o abandono e o tratamento dos seus pecados, que ofende a Deus, que é a nossa fonte de todo bem e de todas as bênçãos, mas eles precisam fazer com que o seu pecado seja esquecido, né? E aí você tem o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos. Esses caras que vão atrás de teologia coach estão sendo descritos aqui também pelo apóstolo Paulo há 2000 anos atrás. Ele está dizendo de forma muito clara que eles vão seguir mestres, eles vão procurar mestres segundo o desejo pervertido, pecaminoso do próprio coração deles. Eles sentem coceira no ouvido quando a palavra da verdade é exposta para eles. E se recusarão, diz o verso 4, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, a mentira, a um discurso falso, enganador, um discurso que entorpece a mente, que faz com que a mente torne-se contaminada, anestesiada, confusa pelo próprio pecado delas. Então o desejo pecaminoso delas com uma mensagem pecaminosa se encontram e essas duas coisas se abraçam para forjar a blasfêmia e consumar uma rebeldia de satisfação, de alegria, de independência contra Deus. É isso que é a teologia coach. Ela pode ser travestida com boa aparência, com pregadores de boa aparência, com um cenário bem iluminado, com um cenário bem descontraído, com um estilo de igreja jovem, mas o que é lamentável é que estes jovens, esse grupo,
essas pessoas que estão se envolvendo com essa nova modalidade de heresia, nada mais, nada menos estão fazendo do que se afastando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão pregando o Evangelho que vai além. Na verdade, eles estão deixando para trás o Evangelho, o antigo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estão abandonando a sã doutrina, estão abandonando a declaração da soberania, a centralidade de Cristo no Evangelho, para substituí-lo pelo homem. A necessidade do homem, a alegria do homem, o prazer do homem, a centralidade do homem é a preocupação da teologia coach. É isso que a gente tem para resumidamente apresentar sobre essa nova modalidade de pregação, que na verdade a teologia coach não tem nada novo, apenas uma velha heresia que o diabo já vem contando desde lá do Jardim do Éden para Adão e Eva, e que nós, como descendentes dos nossos primeiros pais, de tempos em tempos, temos a serpente, o dragão, Satanás se aproximando e seduzindo mais e mais pessoas que inclusive estão dentro da igreja. Ok, vamos passar para as perguntas. Se tiverem perguntas, fique à vontade aí para nós então estarmos respondendo dentro do que é possível. O Josias perguntou: existe algo de bom nessa teologia? Essa teologia é um placebo. Placebo é aquele falso medicamento que alguns médicos dão para doentes que são hipocondríacos, né? Eles imaginam que estão doentes, eles vão no médico, o médico diagnosticando que não existe doença, o médico não vai passar remédio de verdade, então ele passa um placebo. O placebo ele é simplesmente para poder dar uma sensação de que ele está bem, enquanto na verdade ele não está bem. A diferença é que o paciente está doente, em estado terminal, condenado à morte, e estes pregadores coach estão ainda assim, em vez de encaminhando eles para o remédio, o tratamento eficaz, eles estão dando placebo. Se placebo ajuda, acho que a gente pode falar a mesma coisa por similaridade da teologia coach. O Ian perguntou: Reverendo Everton, discorre um pouco sobre o sofrimento na vida do crente verdadeiro, haja vista que essa teologia satânica do coach nega a possibilidade do sofrimento ser presente na vida do cristão. Então, como eu falei, há alguns elementos de teologia da prosperidade na teologia coach, né? Os caras são de origem pentecostal, são de origem continuista, são de origem arminiana, então você imagina, eles conseguem pegar o pior de cada coisa e transformar numa coisa pior ainda do que o que eles conseguem, né? A ideia de que o sofrimento não é algo de Deus e que Deus não quer que seus filhos sofram é mentira, porque a Bíblia ela fala de Deus colocando sofrimento sobre nós. Você tem os salmistas dizendo que Deus ele então colocou ele sobre as nossas costas e a vara do Senhor, né? Você tem a Bíblia de vez em quando mencionando que Deus usa o sofrimento na nossa vida. Deuteronômio capítulo 8, por exemplo, você tem uma declaração muito clara das Escrituras a respeito desse assunto. Verso 3 em especial, né? O verso 2 e o verso 3, Deuteronômio 8, verso 2 e verso 3 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná,
que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus sempre usa o sofrimento para superabundar a sua graça. O sofrimento faz parte dos instrumentos que Deus usa na nossa vida para que Ele possa dar-nos maior graça e Ele possa manifestar e revelar de si mesmo maior glória, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 12, a partir do verso 7, quando Paulo ele pede que Deus tire dele o espinho, e observe bem, Paulo diz lá, Paulo refere ao espinho como sendo o mensageiro que Deus colocou nele, o mensageiro de Satanás que Deus colocou nele para perturbá-lo, para causar-lhe dor, para causar-lhe tormento, sofrimento. Então a teologia coach, quando fala que o sofrimento ele não vem de Deus, o sofrimento não é algo proposto por Deus e que Deus não pode usar o sofrimento para fazer-nos bem, é algo que eles estão negando frontalmente outro ensino das Escrituras, né? A maior manifestação do poder de Deus em usar o sofrimento para fazer o maior bem de toda a história da humanidade foi quando Ele derramou a sua ira sobre o seu próprio Filho sobre a cruz. Ele então deu ali um exemplo máximo do que, como Ele pode usar a sua ira, a condenação de forma máxima para que Ele pudesse manifestar graça, misericórdia e o seu perdão. Deus pode usar o sofrimento. E quando nós aprendemos a viver o sofrimento e sabendo que somos como ovelhas entregues ao matadouro o dia inteiro, nós podemos confiar nele também, porque ele é aquele que nos faz mais que vencedores em meio ao sofrimento. A tia Jaqueline perguntou: essa prática pode ser chamada de teologia? É uma teologia porque eles afirmam algumas coisas acerca de Deus, eles têm conceitos acerca do homem e eles têm algumas propostas a respeito da natureza humana e o propósito da vida, né? É uma teologia incompleta, cheia de lacunas, cheia de falha, cheia de mentira, mesmo conceitos que são bíblicos são distorcidos, são totalmente pervertidos. E muita mentira é colocado nesse discurso, mas ainda é uma teologia, não é bíblica, mas é uma teologia, né? O Davi perguntou: movimentos de avivamento de sangue usam de tais métodos para a disseminação de suas teologias? Como combatê-las? Perdão, repete a pergunta. Movimentos de avivamento usam de tais métodos para disseminação de suas ideologias? Como combatê-las? Então, cara, não só movimento, acho que o termo seria melhor chamado movimentos avivalistas, né? Acho que as pessoas confundem movimentos avivalistas com avivamento. Na Bíblia houve alguns avivamentos, mas o avivamento é algo que Deus realiza para despertar e restaurar a igreja de um estado de podridão ou de decadência, né? Movimentos avivalistas são pessoas que creem, por causa de sua teologia arminiana, que elas podem, através de métodos, através de técnicas, através de concentrações, através de estratégias, provocar e induzir um avivamento, tá? Então isso é um chamado movimento avivalista. Nós não participamos de movimentos avivalistas. Nós cremos que Deus é soberano, tá? Para fazer a igreja santificar. Então aí a pergunta é: mas então nós não devemos buscar avivamento? A resposta é não. Eu creio que não. A Bíblia em nenhum lugar diz que nós devemos estar buscando avivamento coletivo. A Bíblia nos ordena viver a fidelidade, viver a santidade, zelar a palavra, pregar o evangelho, amar o nosso próximo, viver a comunhão da igreja, usar os meus dons. Quer dizer, eu devo viver a maturidade, né? Então, como é que nós combatemos esses movimentos avivalistas que acabam
Alguém ligou para mim aqui. Então assim, viva a maturidade cristã, viva a palavra, né? Só vou fazer uma analogia. Seria como se as pessoas pensassem assim: eu quero viver, eu quero ser uma pessoa musculosa e muito forte. Eu quero ser uma pessoa com um porte físico muito vigoroso, muito forte, muito musculoso, né? E aí ela começa a buscar esse tipo de coisa, Ela então começa a dedicar tempo para isso. E ela esquece que ela tem que trabalhar todo dia, ela tem que comer todo dia, ela tem que viver relacionamentos, ela tem que cultivar amizade, ela tem que ter comunhão na igreja, ela tem que desenvolver entretenimento, ela tem que ter tempo em família. Então observe bem, pessoas que têm essa mentalidade avivalista é como pessoas que ficam ficcionadas, ficam seduzidas, bitoladas na ideia de ter um corpo perfeito, né? A diferença, fazendo a analogia, é que você tem crentes que ficam sonhando e buscando um padrão de espiritualidade perfeito ou mais vigoroso, como alguém que quer viver um vigor físico e não vive a maturidade, não vive a saúde, não vive a fidelidade, não vive os seus deveres em todas as esferas da vida. Então, nós fomos chamados para viver os nossos deveres com competência e os nossos dons em todas as esferas da vida. É isso que a gente tem que fazer. E não viver alienado atrás de teologia coach, atrás de teologia da prosperidade, atrás de avivamentos e coisa e tal. Nós devemos viver compromisso com Deus, santidade com Deus, dia a dia, o tempo todo. Essa é a nossa preocupação. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não é viver uma vida desleixada e aí no final de semana ficar assim: ai Deus, aviva a tua igreja. Eu tenho que viver todo dia, toda hora. Eu vou beber água, bebo para a glória de Deus. Eu vou almoçar, jantar, eu como para a glória de Deus. Eu vou conversar com qualquer pessoa, eu converso com ela com todo o temor do Senhor e respeito para a glória de Deus. É o tempo todo que a gente tem que viver isso. Não é só no momento de concentração e movimentos de avivalismo. Então acho que a coisa tem que ser nesse ponto. A Nanda perguntou: como identificar uma pregação que tem a teologia do coaching? Porque muitas vezes ela está infiltrada. Ok, vamos lá. Qualquer coisa, qualquer mensagem que diga que o homem deve ser feliz, sem arrependimento de pecado e sem apresentar devidamente a doutrina do pecado, sem apresentar arrependimento do pecado, sem apresentar a glória de Deus e sem apresentar a centralidade dele, por meio dele e para ele, de Cristo Jesus, qualquer mensagem que não tenha essencialmente esses três elementos, mesmo não sendo uma teologia coach, ela não é evangelho. Ok. O Josias perguntou: podemos dizer que a teologia do coaching é uma nova modalidade da teologia da prosperidade? Ela é, mas ela é uma forma mais refinada, né? Permita-me dizer que a teologia coach é o formato metrosexual da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade é um bando de gente ganancioso querendo ficar rico sem trabalhar. A teologia coach é um bando de gente sem compromisso com Deus, querendo ser feliz sem arrependimento de pecado e sem santidade. Ok. Só um minuto. O Ford perguntou: como combatemos? Muitas pessoas procuram esses pastores coaching, ainda que sejam enganadas, elas são culpadas. Sim. Como comunicar a verdade com essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que orar por essas pessoas. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Senhor, tenha misericórdia, porque se são verdadeiros salvos, né?
elas vão realmente manifestar insatisfação, porque uma coisa que eu tenho aprendido, eu sou pastor já há 20 anos, os meus 20 anos de pastorado, eu já estou no ministério, pregando, ensinando, desde seminarista, então isso já vai para 26 anos, mas pastoralmente, como pastor, 20 anos. Nesses meus 26 anos que eu prego, ensino, discipulo, uma das coisas que Deus tem me mostrado na prática do pastorado é que crente de verdade tem fome da palavra. Ele pode ser enganado, seduzido, ele pode ser atraído por falsas teologias, mas ele sente fome da palavra. Então é difícil você repreender, advertir, você combater alguma coisa quando alguém está apaixonado. É muito difícil. Não sei se você já tentou dar aconselhamento para alguém apaixonado pela pessoa errada. E aí você chega assim: fulano, essa pessoa não serve, essa pessoa não presta, essa pessoa não vai ser bênção na sua vida, larga dessa pessoa. Enquanto ela estiver apaixonada por aquela pessoa, qualquer conselho que você der para ela vai ser inútil, né? E a gente tem que orar, e esperar do Senhor para que Deus possa tirar a cegueira do olho dela e fazer com que ela entenda. E aí é a hora, quando ela entender, é a hora de você então trazer uma palavra de ânimo e realmente de direcionamento da palavra, né? O apóstolo Paulo, diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, do verso 22 ao verso 26, 2 Timóteo 2, do verso 22 a 26. Foge outrassim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, o que você tem que fazer e dedicar seu tempo? Busque a justiça, busque a fé, busque o amor, busque a paz de coração puro, ou seja, com toda intenção e temor do Senhor. Com quem? Com aqueles que invocam o Senhor. Então vá glorificar a Deus, vá evangelizar, vá servir a Deus, vá trabalhar. Repele a ideia de despreze as questões insensatas e absurdas, tipo teologia coach, pois sabes que só geram contenda. Você vai tentar debater com esses camaradas, eles se acham na razão, eles estão cegos pela própria mentira. Ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então nós temos que orar para que esses caras conheçam o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se deles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que a gente faz? Ora, e tendo oportunidade fala, viu que vai virar contenda, larga para lá, e na hora que eles caírem em si, tiverem seu momento de sensatez pelo Espírito Santo, iluminando a mente deles, fazendo com que eles conheçam o arrependimento, conheçam a verdade, abandonem os laços do diabo, retornem à sensatez. Aí a hora de dizer assim: vamos ver o que a Bíblia fala sobre o homem, sobre o lugar dele diante de Deus, sobre quem é Deus, sobre o propósito de Deus na nossa vida e sobre como realmente viver uma vida feliz. Se você quer ter uma boa teologia a respeito de como viver a felicidade de acordo com o propósito de Deus, eu recomendo que você leia um livro do John Piper, que é o livro principal da vida dele, do ministério dele, chamado Desejando Deus. Eu acho que é Desejando Deus, né? Desiring God em inglês, acho que em português é Desejando Deus, pela publicações Shed. Então eu recomendo que você faça a leitura desse livro, que você aprenda
né? E conheça como que a felicidade, o prazer, a satisfação está em viver para a glória de Deus. Tem uma frase do Piper que eu acho fantástica e ele consegue traduzir a primeira pergunta do breve catecismo nessa frase dele. Ele diz assim: nós glorificamos mais a Deus quanto mais nós nos satisfazemos em Deus. Quanto mais nós nos satisfazemos em Deus, mais nós glorificamos a Deus. É aí que existe, é aí que está a nossa verdadeira felicidade. O Ian perguntou: Reverendo Everton, o culto que esses teólogos fazem de algum modo quebra o segundo mandamento? Não é de algum modo, ele todo quebra o segundo mandamento. Todo quebra o segundo mandamento. A motivação é idólatra. Os atos são idólatras, o método é idólatra, a mensagem é idólatra, a pregação é idólatra e a relação dos adoradores é idólatra. Eu não vejo como que pode ser uma adoração a Deus. O Ford de novo perguntou: o embate direto, como ocorre nas tretas da internet, é uma maneira efetiva de combater tais heresias? Ou mais atrapalha do que ajuda? Treta de internet geralmente tem duas situações. Você realmente pode ter proveito quando isso é feito com forma muito respeitosa, quando você expõe ideias, quando você trata isso de forma respeitosa. Então, pode ser que realmente depois de escrito a pessoa volte e releia o que ela escreveu ou o que o outro escreveu para ela e ela possa repensar o que ela pensava antes e que ela estava defendendo antes, e pode ser que não na hora do debate, o que é muito difícil, mas posteriormente ela mude de opinião. É possível que pessoas que estão lendo a treta lá, né, a discussão na rede social, que é Twitter, Facebook, ou qualquer outra rede social, Instagram, ela não está participando do debate, mas ela está acompanhando a argumentação, né? Independentemente se há mais ou menos piedade no modo, mas se no conteúdo há veracidade, pode ser que algumas pessoas ali realmente vão aprender e formar a sua opinião. Agora, é ruim quando você vê pessoas agindo com carnalidade, com perversidade, com maldade, tendo apenas o prazer de ver o outro brigar e apenas torcendo por uma briga como se fosse um ringue. Aí isso torna-se pecaminoso e o único vencedor nisso tudo é o diabo. O Josias perguntou: como não insurgir nos erros doutrinários da teologia do coaching no momento de uma exposição de um sermão expositivo, a qual a aplicação abrange palavras de encorajamento e ânimo? O encorajamento e o ânimo sempre é na dependência do Senhor. Qualquer palavra de ânimo, de exortação, de encorajamento, que não envolva a graça, que não envolva a glória de Deus, que não envolva a santificação, não é encorajamento e não é um ânimo verdadeiro. Alguma outra pergunta? Ok, foi muito bom, né? A gente está mais uma vez em outra live, agora com a OMP. Eu agradeço ao nosso irmão diácono Josias, presidente da OMP, pelo convite, pela ideia de fazer essa live. Nós teremos outras, se Deus quiser, e é um prazer muito grande, né? A nossa OMP está muito ativa, né? Agora que está parado como todo mundo, mas a OMP deu um up, e isso é uma coisa muito legal. Cadê o livro para a gente fazer a propaganda dele mais uma vez? Permita-me fazer novamente a propaganda. Então, se você interessar no livro Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo, um devocional fantástico. Eu traduzi inicialmente esse livro para mim, para minha família, para algumas pessoas próximas de mim, e depois que eu terminei a tradução, fiz a revisão, apresentei ela para o pastor Davi, e já ia passando alguns capítulos para ele, e a ideia era para ele, se ele quisesse publicar o livro, né? E ele então animou, e com recurso próprio, ele então resolveu fazer a publicação em parceria com a editora Dort,
desse livro Thomas Brooks, que é um puritano que viveu no século XVII. Esse livro, ele é fantástico. Se você tiver interesse, eu tenho aqui 10 unidades comigo. O valor dele é R$15. Se você é de outra cidade, tem como mandar pelo correio também. Aí a gente precisa conversar sobre o frete. Antes da pergunta, o Josias falou que a UMP aceita, o presidente da UMP aceita como presente. Ah, não, eu não vou poder presentear. O livro não é meu. Se fosse meu, eu daria. Tá. O Ford perguntou de novo. Não dá para negar que essa teologia do coaching tem um alcance muito grande. Existe algo mínimo que seja que podemos aprender positivamente com eles? Bom, dá para aprender sobre técnica de comunicação. Então, assim, mas o que dá para aprender com esses caras é que, assim, é possível num ambiente que não é culto, num ambiente em que não é sermão, né? Num método que não é um sermão, você conseguir falar com clareza. Uma coisa acho que muito legal que esses caras fazem, aí sim, fazer um elogio, né? Eles conseguem falar aquilo que as pessoas querem ouvir e às vezes precisam ouvir. Então, tem que tomar muito cuidado, porque há um limite entre a cobiça do coração que Paulo reprova lá em Timóteo, daquilo que é necessário ouvir. Às vezes, de fato, nós estamos tristes, abatidos, desanimados e precisamos de uma palavra de ânimo. Que precisa vir com a centralidade de Cristo, o senhorio de Cristo, com a graça de Cristo e promovendo a glória de Deus e a nossa santidade. Elas precisam sempre vir com essas coisas. Mas é possível que nós falemos de modo que as pessoas ouçam dentro das suas necessidades, dentro do seu contexto, dentro daquilo que é próprio para elas. Às vezes alguns dos nossos pregadores pregam como se estivesse pregando por cima das pessoas. Prega como que estivesse apenas entregando uma peça de retórica. Eu já fui em alguns cultos e ouvi alguns sermões em que o pregador ele estava pregando para alguém que estava lá na rua, porque quem estava dentro do templo não estava ou entendendo nada, ou aquela pregação não era para nós que estávamos ali sentados ouvindo o pregador. Então, acho que às vezes tem bons teólogos com boa teologia que são muito ruins em pregar, né? Não falam para as pessoas que estão ouvindo. Uma coisa positiva desses coaches, desses teólogos, desses pregadores coaching, é que eles de fato, com má intenção, com a má teologia, com a má doutrina, com consequências ruins, eles conseguem fazer de um jeito certo, a coisa errada de um jeito certo. Então, acho que dá para a gente aprender um pouco olhando como eles falam para os ouvidos e o coração das pessoas. O que nós não podemos fazer é falar o que eles falam, o conteúdo deles, que é ruim. A Tete Castro, ela falou assim, faz um sorteio para quem participou da live do livro. Como é que eu faço o sorteio? Não tem nem como fazer um negócio assim. Eu teria que pegar o nome de todo mundo, cortar papelzinho, puxar Não dá, não tem como fazer. Eu vou pedir desculpa, a gente deixa isso para uma outra oportunidade, uma outra live, quem sabe. Tá bom. O Josias perguntou: a teologia do coach tenta retirar a concepção do pecado como problema da humanidade? Sim. O pecado, a doutrina do pecado, a prática do pecado, a ideia de culpa pelo pecado, a necessidade de arrependimento são doutrinas totalmente ignoradas, desprezadas e abandonadas na teologia coach. Ok? Alguma outra pergunta? Senão nós vamos encerrar. Lembrando que 19h30 nós temos o nosso culto doméstico. Hoje, quinta-feira. Ok, eu agradeço mais uma vez. Um forte abraço a todos. Reitero que eu estou com saudade de vocês. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Deus abençoe. Um abraço aí.
Tem que salvar agora. É.